Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 10 projetos que tramitam em regime de urgência estão em pauta para votação. 5 deles tratam da área de educação. Destaque para 2 propostas que prevêem alterações no pagamento do bônus desempenho para professores da rede estadual de ensino. Acompanhe os trabalhos com a gente. Bom dia, senhoras e senhores deputados e deputadas. Boa tarde, doutor Hércules. É que lá no interior, nós só damos boa tarde depois do almoço. Como eu não almocei ainda, deputado Danilo, deputado Assunção, deputado nosso vice-líder de governo, Mar Garcia, deputado Vandinho, deputado Sérgio Majeski, deputado Emílio Mameri, deputado Alexandre Quintino, deputado Gandini, deputado Marcos Garcia, já citei. Ô Marquinhos. A coro para a abertura da sessão, convido o deputado Danilo Baense que proceda à leitura de um versículo da Bíblia. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Fica dispensada a ata conforme disponibilizada no site da Assembleia. Pergunto a algum deputado, alguma deputada se vai fazer registrar um minuto de silêncio. Quero registrar também o deputado Freitas, já no plenário. Não havendo nenhum deputado querendo registrar o minuto de silêncio, então vamos passar para a primeira parte do expediente para simples despacho. Ofício 80/2022 e 205/2022 do deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 29 de agosto de 2022. Justificada a ausência, a Secretaria. Ofício 81/2022 e 136/2022, do deputado Coronel Alexandre Quintino, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 29 de agosto de 2022. Justificada a ausência, a Secretaria. Do item 3 ao item 68, tratam-se de mensagens governamentais respondendo a requerimentos de informações das senhoras deputados e dos senhores deputados, ciente ao autor por cópia eletrônica. Ao deputado Capitão Assunção. Item 69. Projeto de Lei 424/2022 do deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao anexo único da Lei 10.976 de 2019, declarando de utilidade pública a Associação Pro Melhoramento da Praia dos Castelhanos, localizado no município de Anchieta, à Comissão de Justiça, no termos do artigo 276 do Regimento Interno.
Emenda 01/2022, do deputado Coronel Alexandre Quintino, ao projeto de lei complementar 41/2022, que dispõe especialmente para o ciclo de 2022 sobre os impactos de afastamentos por licença médica para tratamento da própria saúde relacionadas ao CID, Covid, da bonificação de desempenho previsto na Lei Complementar 504, de 20 de novembro de 2009. Junte-se ao projeto de Lei Complementar 41/2022, já anexado ao PLC 30/2022. Do item 71 ao item 80, tratam-se de requerimentos de informações de autoria do senhor deputado Capitão Assunção, oficia-se. 70... Oi. Segunda fase do expediente sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 166/2022 do deputado Gandini, líder do Cidadania, para o projeto de lei 631/2022 de sua autoria, que obriga o Poder Executivo, no prazo de até 60 dias, a regulamentar a utilização e circulação dos cicloelétricos com motor de promoção elétrica. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Dos itens 82 e 83, são indicações das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado todas as indicações. Passamos à fase das comunicações. As inscrições será feita pelos terminais do painel eletrônico conforme... Passamos à fase das comunicações. O primeiro escrito. E já concedo a palavra ao deputado Sérgio Majeski. Fase das comunicações, deputado Sérgio Majeski. Eu pedi a versão da fase aí, eu pedi aqui. Então pede para encerrar a sessão e convocar uma extra. Antes de passar para as comunicações, vou ouvir o deputado Vandinho Leite. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, tem uma matéria importante que vai ser colocada em debate, uma matéria do deputado Sérgio Majeski, que o governo está acolhendo e enviando para essa casa, referente a profissionais da educação, em que eu gostaria que, se possível, Vossa Excelência, com os pares concordando, obviamente, pudesse encerrar essa sessão e abrir uma nova sessão para que a gente pudesse votar essa matéria. Obrigado, deputado. É claro, só um minutinho, deputado, ali parece que tem parlamentar que Senhor ainda presidente, não, pela ordem, eu não peço que seja incluído também um projeto... Mas garantindo a fala na sessão posterior. Okay. Projeto de decreto legislativo que está em primeiro aí para ser votado, senhor presidente, que susta o aumento da CESAM. Presidente, pela ordem. Deputado Luciano Machado, vamos registrar a presença, deputado Bruno Lamas.
De igual forma, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que analisasse a possibilidade de incluir na pauta da próxima sessão o projeto de lei 321, item 7 da pauta, que estabelece alíquota zero para motocicletas de até 170 cilindradas aqui no Estado. Conforme solicitação do deputado Vandinho Leite, eu encerro a presente sessão e convoco uma extraordinária daqui 2 minutos. E eu informo para Vossa Excelência os projetos que vai ser incluído na pauta. Está encerrada a presente sessão e convoco daqui 2 minutos uma extraordinária. Está acompanhando os trabalhos do plenário na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. Hoje, os deputados aguardam, têm expectativa de que sejam pautados para a próxima sessão, que será extraordinária, propostas que tratam de alterações no bônus desempenho pago aos professores da rede estadual de ensino. 2 projetos tramitam já na casa, de autoria do deputado Sérgio Majeski. São projetos que tentam abonar faltas tanto de abonos quanto de licenças médicas para os professores, alguns professores que não receberam esse bônus desempenho por conta principalmente de faltas de licenças médicas no decorrer da pandemia, licenças por Covid-19. O governo do Estado apresentou ontem um projeto de lei, o projeto de lei complementar 41, para tratar também dessa questão do bônus desempenho para os professores. E há uma emenda do deputado Alexandre Quintino ao projeto do governo do Estado que trata do assunto, dizendo que excepcionalmente será pago o bônus desempenho para o ciclo 2022, mesmo com licença médica para tratamento da Covid, com o CID específico, Código Internacional de Doenças da Covid. E na primeira sessão, que foi ordinária, foi aprovado o regime de urgência para o projeto do deputado Gandini, que obriga o Poder Executivo, em um prazo de 60 dias, a regulamentar a utilização e circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica. São as motos elétricas e scooters, principalmente. Agora os deputados já se preparando para retomar os trabalhos em sessão extraordinária. Houve requerimento de 2 deputados para que fossem colocados em pauta projetos de autoria deles, um deputado Bruno Lamas, que pediu que fosse pautado para essa sessão extraordinária, o projeto que trata da alíquota do ICMS para motocicletas de até 70 cilindradas. O deputado Carlos Vum também que pediu que fosse pautado projeto de decreto legislativo que proíbe aumento de tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. Boa tarde a todas as deputadas e a todos os deputados. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão extraordinária e convido o deputado delegado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de minuto de silêncio. Deputado, só um minutinho. Deputado Zé. Para o falecimento. Só um minutinho que eu vou, aí eu dou a palavra para Vossa Excelência. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme disponibilizada no site da ALIS. Não há expediente para ser lido. E pergunto aos deputados se tem algum minuto de silêncio. Com a palavra, o deputado Zé Esmeraldo. Agradeço, deputado Ari Pagum, presidindo. Senhor presidente, em função do falecimento de uma professora dando aula, uma coisa inédita, venho prestar minha solidariedade a todos os familiares, amigos e alunos da professora Mônica Ambrosina Almeida, 33 anos, que morreu nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, após passar mal nas dependências da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisco Sequim, na zona rural de Nova Venécia, em Cristalina. Segundo informações, a professora de artes teria saído bem de casa pela manhã e já na escola começou a sentir mal e desmaiou. O fato ocorreu por volta das 9h50. Mônica recebeu atendimentos iniciais de profissionais da unidade de saúde de Cristalina até a chegada do SAMU, que a socorreu para o Hospital São Marcos, onde já chegou sem vida. A docente era moradora de Água Limpa, casada, além do marido, deixa 2 filhas. Atualmente, ela lecionava na MEF Córrego do Poção, MF Sebastião Vidal, MF Fazenda Santa Rita e MF Francisco Sequim. Com muita tristeza, lamentamos muito a sua partida tão repentina e que nos deixou muito consternados. Descanse em paz, Mônica. Obrigado, deputado Dari Pagum, presidindo esta sessão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Passamos para a ordem do dia. Deputado Majewski. Ele pediu 1 minuto de silêncio. Mas, Vossa Excelência... eu quero, deputado Dari, reforçar esse pedido feito pelo deputado Zé Esmeraldo, da Mônica Ambrosino, uma professora, como disse o deputado Zé Esmeraldo, lá do município de Nova Venécia, professora da escola municipal Francisco Sequim, no interior de Nova Venécia. Recentemente, deputado Dari, nós estivemos numa reunião com os professores da rede municipal de Nova Venécia, porque eles estavam na luta lá para o cumprimento do piso salarial dos professores da rede municipal. É lamentável a morte de uma colega professora, morreu dentro da escola, e tem muitos professores dando a sua saúde, a sua vida pela educação no estado afora. Esse ano nós já tínhamos registrado aqui, nós já tivemos 5 mortes de professores por acidente, e parte disso deve estar relacionado com a questão da correria que os professores têm, de ficar de uma escola para outra, do nível de estresse, enfim. A gente não sabe exatamente as causas que levaram essa morte repentina dessa professora dentro da escola, mas uma coisa é certa, a gente tem observado, os professores estão adoecendo
muitos professores estão adoecendo em função da enorme carga de trabalho e do enorme desgaste físico, psicológico e mental que tem ocorrido nas escolas, tanto em redes municipais quanto na rede estadual. Então, eu reforço aqui o pedido de um minuto de silêncio para a professora Mônica Bronzino, lá de Nova Venécia. Obrigado, deputado Dari. Obrigado, deputado Sérgio Majesco. Um minuto de silêncio, a pedido do deputado José Esmeraldo e também deputado Sérgio Majesco, com certeza de todos os deputados aqui presentes, que foi uma morte inesperada. A professora faleceu em Nova Venécia e nós estamos aqui também, a mesa diretora, pedindo um minuto de silêncio pela morte da professora. Passamos à ordem do dia, discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 30/2022 do deputado Sérgio Majesco, que modifica dispositivos da lei complementar 980 de 2021, que estabelece que os profissionais da educação não serão penalizados no bônus de desempenho pelas licenças médicas para tratamento ao longo da pandemia. Publicado no Alice Digital do dia 3/6/2022, existe emenda substitutiva do próprio autor, anexada ao projeto para ser analisada pelas comissões parlamentares, em anexo por se tratar de matéria correlata, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, projeto de lei complementar 41/2022, oriundo da mensagem governamental 1562/2022, que tem por objetivo de tratar de forma excepcional para o ciclo 2022 do bônus desempenho SEDU, as licenças médicas de tratamento da própria saúde decorrente de contaminação pelo vírus Covid-19, visando resguardar impactos negativos derivados de afastamentos por motivo de Covid-19 no bônus de desempenho da SEDU, considerando o cenário pandêmico do ano de 2021, não se aplicando automaticamente aos demais ciclos vindouros. Existe emenda modificativa do deputado Coronel Alexandre Quintino, anexada ao projeto do Governo do Estado, para ser analisado pelas comissões parlamentares. Então, eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria e à emenda, e também solicito ao deputado, eu pergunto ao deputado Dr. Hércules, se podemos fazer em conjunto. Pela ordem, deputado Dari. Só para esclarecer, eu cheguei aqui, estava no final da sessão ordinária, eu gostaria que você registrasse a minha presença na sessão ordinária, porque eu ainda peguei um minuto de silêncio, mas eu não consegui, porque demora uns 2 minutos aqui até registrar a presença. É o nosso problema tecnológico. Isso aí, é o nosso problema diário tecnológico. Só para constar a presença. Obrigado. Pergunta ao deputado Dr. Hércules, se podemos fazer em conjunto. Pela ordem, presidente. Deputado Dr. Hércules. Ok? Então, deputado Bruno Lanço pediu pela ordem, mas eu estou... Pedi para saber aonde entra a Comissão de Educação aí. Eu vou perguntar a Vossa Excelência agora também. Se podemos... Eu estou falando, deputado. Desculpa, mas ontem a sessão foi encerrada e reabriram a sessão. E agora está me provocando. Não faça isso comigo.
Deputado Bruno Lamas. Primeiro, para deixar claro para quem está assistindo que a fala do deputado Dr. Alex não foi para mim, né? Não. Porque senão nos bastidores podem achar um assunto não tem nada a ver com o outro e eu respeito muito e eu admiro. Presidente, esse projeto precisa passar pela Comissão de Educação. Essa é a minha solicitação como presidente. Eu estou consultando Vossa Excelência se podemos fazer em conjunto. Pode ser conjunto. Deputado Freitas, podemos fazer em conjunto? Podemos fazer em conjunto. Então, convoca a Comissão de Justiça, para fazer o parecer em conjunto na Comissão de Saúde, Comissão de Educação e Comissão de Finanças. Deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, eu vou convocar os membros das comissões reunidas e vou passar a relatoria da matéria ao deputado Vandinho Leite. Mais de 30 anos aqui dentro, nunca ninguém viu encerrar a sessão e reabrir outra vez. Só onde? Mais de 30 anos o pessoal funcionário reclamando isso. Pedir um pouco de calma aqui aos deputados que estão aqui ao meu lado. Pedir calma aí para que possam os ânimos não serem exaltados para a gente discutir essa matéria que é de extrema relevância. Não aceito. Essa de extrema relevância. Depois de sessão encerrada. Mas eu posso, né? Você reabriu a sessão ou depois de sessão encerrada. Pedir calma aos deputados para a gente continuar aqui a sessão, se possível. Projeto. Deputado Vandinho, presidente das comissões reunidas. Na verdade, eu estou relatando, mas deputado. É porque tem uma emenda de minha autoria, protocolado no sistema, quero saber se consta para Vossa Excelência aí. Não consta. A matéria que está comigo é matéria do deputado Sérgio Magés, com emenda do deputado Sérgio Magés. Tem no sistema uma emenda minha? Eu não sei o horário que foi protocolado, mas nós não tivemos acesso. Eu gostaria de apresentar, então, ela está no sistema, apresentar a Vossa Excelência, se pudesse relatar. Me encaminhar. Eu gostaria nesse momento de deixar claro que essa matéria é uma matéria de autoria do deputado Sérgio Majeski, que estabelece que os profissionais da educação não serão penalizados no bônus de desempenho pelas licenças médicas para tratamento ao longo da pandemia. Essa matéria do deputado Sérgio Majeski gerou um alerta ao governo. Inclusive, dialoguei hoje com o secretário da Casa Civil e com o secretário de Estado da Educação, para que a gente pudesse tentar encontrar um caminho para que essa ideia ou essa proposição do deputado Sérgio Majeski tivesse uma vitória nesta casa, que na verdade é uma vitória dos profissionais da educação. O projeto, o governo encaminhou para essa casa o projeto de lei complementar número 41/2022, que é oriundo da mensagem governamental 1562/2022, que tem como por objetivo de tratar de forma excepcional para o ciclo de 2022 do bônus de desempenho. Claro que está sendo votado esse ano, mas que avalia o bônus de desempenho do ano de 2021. As licenças médicas de tratamento da própria saúde decorrente de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, visando resguardar impactos negativos derivados de afastamento por motivo de Covid no bom desempenho da SEDU, considerando o cenário pandêmico de 2021. Essa matéria, que hoje nós estamos fazendo um diálogo sobre ela para tentar encontrar um caminho para a aprovação, no diálogo com o governo e com o próprio autor da matéria, que é o deputado Sérgio Majeski, nós estamos buscando uma ideia de um
que o próprio deputado Magés pudesse apresentar uma emenda com o objetivo de acolher esses servidores, visto que na matéria encaminhada pelo governo deixava claro somente a questão de quem se contaminou e não ausências, por exemplo, quando algum membro da família estivesse contaminado, entre outros casos. Então, eu gostaria de passar a palavra ao deputado Sérgio Magés, que quer fazer uma emenda sobre essa matéria, visto que só não estamos votando o projeto do governo, que acolhe a ideia do deputado Magés por conta de um vício de iniciativa, mas deixando claro que essa matéria é do deputado. Deputado Sérgio Magés, com a palavra. Deputado Vandinho, demais deputados, eu gostaria de apresentar uma emenda, porque, na verdade, assim, o ideal era que o projeto fosse aprovado com o texto original do nosso projeto, que consideraria todas as licenças, como fez o município do estado de São Paulo em relação ao ano passado. Foi considerado todas as licenças médicas, por ser um ano atípico, por ter sido um ano extremamente complicado, porque havia dificuldade para fazer exame, porque havia dificuldade até para que os professores fossem até um hospital ou um posto de saúde. E hoje, essa questão do bônus, e a gente vem, deputado Vandinho, o senhor sabe bem disso, já foi presidente da Comissão de Educação, desde a época do Artung, que a gente vem batendo na tecla, que não dá para você bonificar os professores, chamando de bônus de desempenho e penalizando os professores que adoecem. Eu acabei de dizer, morreu uma professora lá em Nova Venécia, os professores estão adoecendo cada vez mais, não só professores, mas os profissionais da educação em função da carga de trabalho e do estresse. Então, não é justo, por exemplo, independente da questão de Covid, vamos imaginar uma professora que está atuando há 10 anos numa escola, sempre foi pontual, nunca faltou, contribui muito para o desempenho da escola, para as notas da escola, para cumprimentos de metas. Aí ela engravida. É um direito seu tirar a licença. E ela, então, apesar de toda a participação, de toda a contribuição dela com a escola, ela não recebe um centavo. Ou um professor ou uma professora qualquer que se acidentou, por exemplo, indo para o trabalho, não recebe. Ou um professor que às vezes tenha que tirar licença porque teve um problema nas cordas vocálicas e decorrente da própria atividade, teve que tirar 15 dias de licença para tratar, não recebe o bônus. Então, assim, é uma penalização completamente injusta, porque isso não está valorizando o desempenho do profissional, está penalizando um profissional que adoece. Isso é completamente sem sentido. Mas nós temos um outro projeto na sequência, na pauta, para tentar acabar com esse tipo de punição, porque isso é uma punição para quem fica doente, para quem engravida, para quem tem um familiar que morreu e aí precisa tirar licença para ir no funeral. Então, mas aí nós estamos nos atendo agora, é claro, à questão específica da licença de Covid. Por quê? Porque os professores, no ano de 2021, foi justamente o ano que eles foram obrigados a voltar para a aula presencial, né? E aí, a própria recomendação, embora não tivesse um decreto, mas a própria recomendação da gestão era, em caso de sintoma, afasta para proteger os alunos e a escola, para que não se venha a fechar a escola e tal. E por isso, obviamente, muitos professores não têm o atestado com a CID-Covid. Agora, nós fizemos uma emenda, deputado Vandinho, para que aceite todos os outros atestados, né, vinculados a sintomas da Covid, e até para aqueles que não têm atestado, mas nós incluímos nesta emenda o ciclo 2021. Por quê? Olha o que acontece. Eu expliquei isso para o senhor, expliquei também, acho que para o deputado Gandini, e expliquei para o deputado Dari. No ciclo 2021, que é referente à avaliação de 2020, havia uma normativa do próprio governo para que fosse afastado em caso de qualquer sintoma que lembrasse Covid, ou então que o profissional tivesse um familiar contaminado e tal. O governo fez o pagamento desse bônus no ano de 2021. Só que estes profissionais que não tinham o atestado CID-Covid
não receberam, apesar da própria orientação do governo. Hoje nós temos perto de 300 professores com recurso na CGE que sequer receberam a resposta da CGE. Então nós estamos incluindo o ciclo 2021 para que estes professores automaticamente sejam incluídos, porque daí você iguala o ciclo 2020 e 2021. Porque não tem lógica eu fazer para o ciclo 2022 e não fazer para o 2021. E com esses professores todos com recurso ainda na CGE. Muito obrigado, deputado Vanginho. Oi. Entregando a emenda modificativa. Agradecer ao deputado Sérgio Majeski nessa emenda, que é uma emenda também num diálogo com o governo, com esse objetivo de estar incluindo esses outros pontos que foram citados. Eu também já havia citado, principalmente com relação a licenças por motivo de Covid, mesmo que depois o teste não seja positivo. Porque se a pessoa tinha um sintoma gripal, ou se um parente teve sintoma gripal, ou algo parecido, era necessário aí, por questões de prevenção, que as pessoas se isolassem. Então não fazia muito sentido ser penalizado profissionais desse bônus. Então eu vou, desde já, acolher a emenda dos deputados Sérgio Majeski e concedo a palavra também ao deputado Bruno Lamas. Deputado Vandinho Leite, relator das comissões reunidas, o meu objetivo aqui é convencer Vossa Excelência e os demais deputados para acolhimento também da nossa emenda, que eu fiz a entrega neste momento, que está no sistema. Primeiro, registrar e parabenizar a iniciativa do autor, o deputado Sérgio Majeski. Parabenizar o governo do Estado, porque também encaminha para essa casa, e quem sai ganhando com essa história toda, a matéria precisa do voto de todos os deputados e deputadas aqui presentes, mas quem não sai ganhando não, nós fazemos justiça, a justiça é feita com os profissionais da educação. Nós estamos fazendo justiça em favor dos profissionais de educação. E aí eu passo, deputado Vandinho, de forma objetiva, a ler e defender a emenda com justificativa. O parágrafo único da emenda que entreguei a Vossa Excelência, para os fins previstos no caput que fica condicionada a comprovação de contaminação, a inscrição CID próprio do Covid-19, ponto. Projeto do governo Paraí. Eu acrescento, ou influenza, gripe, devida a vírus não identificado. E a justificativa, presidente? Considerando que as orientações do plano de contingência do Estado do Espírito Santo para a infecção humana Covid-19 pelo novo coronavírus, recomendava ao servidor público com síndrome gripal afastamento preventivo, considerando que a portaria 013-R, 23 de janeiro de 2021, orientava a afastar funcionários com sintomas de síndrome gripal, tosse, coriza, febre, falta de ar, e orientá-los a permanecer em isolamento de acordo com o protocolo de isolamento domiciliar da CESA, além de procurar atendimento médico conforme as orientações do Ministério da Saúde. Considerando que o afastamento por suspeita de Covid, deputado Dari Pagong, foi orientado pelo Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Saúde, apresentamos emenda modificativa ao projeto de lei complementar 41/2022, com a finalidade de garantir ao servidor afastado por síndrome gripal, contaminado ou não pelo novo coronavírus, o direito à bonificação de desempenho previsto na lei complementar 504/2009. Eu gostaria então de, com essa justificativa, pedir a Vossa Excelência que acatasse, junto com os demais membros, a emenda proposta. Agradeço a emenda do deputado Bruno.
Eu só gostaria de ler a emenda aqui do deputado Sérgio Magés, porque, no meu entender, já acolhe, inclusive, a ideia do deputado Bruno Lamas, que ela diz o seguinte, só para que os demais pares também possam estar atentos à emenda. As licenças médicas a quais constem os seguintes. Vamos lá. CIDs. B34.2, infecção por coronavírus de localização não especificada. B97.2, coronavírus como causa de doenças classificadas em outros capítulos. J11, influenza, gripe devido a vírus não identificado. J11.0, influenza, gripe com pneumonia devido a vírus não identificado. J11.1, influenza com outras manifestações respiratórias devido a vírus não identificado. J11.8, influenza com outras manifestações devido a vírus não identificado. U07.1, Covid-19 confirmada por exame e U07.2, Covid-19 sem confirmação por exame. Então, a partir do momento que eu acolhi a emenda do deputado Sérgio Magés, que a ideia do deputado Bruno, ela deputado também Vandinho, já está contemplada. peço a palavra. Eu entendo que a emenda que eu propus é importante, porque mesmo com todos esses CIDs citados, pode haver algum que fique de fora e depois ser motivo de contestação junto ao governo do Estado. A minha ela é mais abstrata, ela é mais abrangente, a emenda proposta, porque ela fala síndrome gripal. Então, eu entendo que ela não atrapalha em nada, ela soma, ela agrega, ela protege, ela traz segurança jurídica à matéria apresentada. Pode faltar algum CIS desse aí que amanhã depois vira motivo de contestação. Eu acho que não, deputado Bruno. Olha só, é claro que, assim, essa questão, claro, confirmando aí a ideia de Vossa Excelência, mas deixa muito claro, todas essas CIDs ainda Covid sem confirmação por exame, ou seja, na minha opinião, no texto aqui, eu não consigo ver uma forma de não ser contemplada. Inclusive, se possível, eu gostaria que fosse entregue ao deputado Bruno. Sim, deputado presidente. Para que ele pudesse ler. Mas Vossa Excelência concorda assim, eu não sou médico, Vossa Excelência não é médico. Esses CIDs aí, pode ser que nem todos contemplem, alguém teve uma síndrome. Se nós podemos abrir para síndrome gripal, eu repito, traz segurança jurídica à matéria. Mas já está aqui todas as possíveis síndromes gripais, deputado Bruno, é isso que eu estou dizendo. Inclusive, eu discuti isso aqui exatamente com o governo, todas as possibilidades, e com o secretário de Saúde e o secretário Davi, ficaram amanhã todo Mas como eu sei que todas as síndromes estão aí, por exemplo, o doutor Hércules é médico, o doutor Emílio é médico, poderia contribuir, como eu sei que todas estão aí? Rafael Favato. Olha só, Bruno, deputado Bruno, olha só, no final da emenda, cadê a emenda? Cadê a emenda? Estamos aqui, senhor. No final da emenda está escrito assim, Covid-19 sem confirmação por exame, ou seja, qualquer afastamento com sintoma de Covid está incluído, independente da pessoa ter atestado ou não, nem precisa ter a CID, na verdade. Mas está escrito síndrome gripal aí, quantas pessoas se afastaram por síndrome gripal? Não está escrito isso na emenda. Ok, pode também acolher a questão do síndrome gripal, não vai... Eu agradeço. É só porque eu já... Então, acho que fecha assim, deputado Dari Pagu, líder do governo, não vejo nenhum problema no debate que já tinha sido feito com o governo anteriormente, muito pelo contrário, acho que só contribui a emenda do deputado Bruno Lamas para que a gente possa vencer essa matéria. Gostaria de forma oral acrescentar a emenda do deputado Bruno Lamas a questão exatamente, qualquer síndrome gripal, ok? Fechou? Oi? Vou aditivar ao texto do artigo 1º que foi proposto, vou aditivar a emenda modificativa do deputado Sérgio Magés, e vou aditivar esse item ao artigo 1º, na conclusão do texto, pedir aqui a assessoria que assim o faça, ok? Então eu relato a matéria pela sua aprovação, pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, adotando a emenda modificativa do deputado Sérgio Magés, que é autor da matéria, incluindo esse item proposto pelo deputado Bruno Lamas. Em discussão. Em votação. Não havendo que queira discutir, em votação na Comissão de Justiça.
Deputado doutor Emílio Mameri. Ah, não, peraí, perdão. Quem coloca em votação, deputado Gandini. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência com... Não é dessa mais emenda agora, não. Não, é a matéria do governo com a emenda modificativa do deputado Sérgio Majeski. Ok? Ficou claro? Então devolvo a palavra aqui ao presidente da comissão reunida, deputado Gandini. Agradeço o deputado Vandinho, relator da matéria. Vamos agora colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado doutor Emílio Mameri? Acompanho o relatório do relator. Deputada Janete Sá? Acompanho o relatório. Deputado Marco Garcia? Com o relator. Deputado Marcelo Santos? Deputado doutor Rafael Favato? Deputado Gandini, acompanho o ilustre relator e parabenizo por ter acolhido a emenda constando síndrome gripal, que é o CID mais comum utilizado, apesar de que, pela resolução do CFM, não se deve mais colocar CID em atestado médico. Então, nós temos que adequar o Estado a não utilizar mais o CID e sim apenas o atestado. Obrigado. Desculpa, os casos... É isso. Não, mas não tem síndrome gripal. Não tem atestado. Precisa ter. Tem que ter o atestado? Não passou? Então, aprovado na Comissão de Justiça por maioria dos membros, passa à Comissão de Finanças com o voto do deputado Freitas. Sim, mas teve gente que ficou... Com o relator, o projeto com a emenda, projeto do governo com a emenda, do deputado Sérgio Majeski. Deputado Marcelo Santos, deputado Marco Madureira. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado doutor Emílio Mameri. Com o relator, deputado Ari Pagum. Presidindo, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado doutor Rafael Favato. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Bruno Lamas. Com o relator, então, aprovado na Comissão de Finanças, por maioria dos votos, passamos à Comissão de Saúde. Com o voto do deputado doutor Hércules. Com o relator, deputado doutor Emílio Mameri. Com o relator, deputado Luciano Machado. Com o relator, aprovado na Comissão de Saúde. Tem mais alguma comissão? Finanças, Educação também? Vamos, então, à Comissão de Educação. Com o voto do deputado Bruno Lamas. Com o relator, deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Dari Pagum, presidindo, deputado Sérgio Majeski. Com o relator, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Hudson Leal. Deputado Luciano Machado. Tendo maioria na Comissão de Educação, também está aprovada. Creio que passamos por todas as comissões. Devolvo a mesma para prosseguir a votação da matéria, senhor presidente. Obrigado, deputado Gandini. Coloco como projeto nominal, projeto de lei complementar, então é nominal, não é isso? É pelo painel eletrônico, acatando as duas emendas aditivas, deputado Sérgio Majeski e deputado Bruno Lamas. Já está aberto o painel. Sim, aprova e não rejeita. Tem que falar no meu, Não, aí você consegue. Neste momento, os deputados estão aprovando o projeto do deputado Sérgio Majeski
que altera o pagamento do bônus desempenho para os professores. Está havendo um debate aqui na Assembleia. Esse projeto já estava em pauta há algumas semanas e ele prevê que mesmo com atestados médicos Luciano, relativos... Luciano, faz favor. Não, ok, não, estou esperando. Estou esperando. O projeto prevê que, apesar dos professores terem tirado algum tipo de atestado referente a questões ligadas à Covid, mesmo que tenham sido apenas sintomas e que não testaram positivo, mas tiraram atestado, que esses professores também tenham acesso ao bônus desempenho. Lembrando que essa é uma sessão extraordinária. Consultando o painel, acho que todos os deputados já votaram. 20 votos sim, 0 não e 1 abstenção. Fica aprovado o projeto de lei complementar com as emendas aditivas e retorna à Comissão de Justiça para a redação final. Deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria, dar pela aprovação da redação final, acolhendo a emenda do deputado Majés, que é o projeto do governo, e coloco a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Com o relator. Com o relator, deputada Janete Sá. Com o relator, deputado Marco Garcia. Com o relator, deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Favato, como vota? Com o relator, aprovado por maioria dos membros da Comissão de Justiça. Devolvo a mesa para prosseguir a votação. Obrigado, deputado Fabrício Gandini. Em votação, a redação final do projeto de lei complementar 30 de 2022, deputado Sérgio Majeski, e do Governo do Estado 41/2022. Não é nominal não, né? Aprovado. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. Para justificar o voto, deputada Janete Sá. E depois, deputado Sérgio Majeski. Terminou. Por gentileza, a emenda. A emenda que ele me dá. A eleição está deixando todo mundo perturbado. Estou aguardando. Vossa Excelência está aguardando a emenda? Lógico. Deputado Sérgio Majeski, Vossa Excelência que apresentou a emenda. Não, foi oral, ué. A emenda foi oral, deputada Janete. Não, a emenda não foi oral, não. Eu quero ver se a emenda... Eu apresentei a emenda oralmente, mesmo. mas eu entreguei o impresso para o deputado Vandinho. Tá. Não sei se ele levou a emenda, será? Já está na mão da deputada Janete. Não está não, não é emenda não. Daqui essa é a emenda essa é do Bruno. Bom, eu entendi, claro, né? Votei no projeto porque compreendi. Eu só queria ver se a emenda contemplava de fato todo o sentimento nosso da compreensão para essa questão. Porque a nossa preocupação era exatamente
os professores, os profissionais de educação ficarem prejudicados por conta da pandemia, já que a questão de atestados, a questão de faltas, ela impacta sobremaneira nos vencimentos, no cálculo, inclusive da contagem de tempo e tantas outras questões para poder esses profissionais, eles avançarem na carreira. E pelo que foi aqui discutido, conseguiu-se chegar a um entendimento de uma coisa que é boa. Então, gente, independente de quem seja o autor, quando a matéria ela é boa, ela tem o alcance que essa matéria tem, ela faz a justiça que essa matéria faz, e por isso foi necessário as emendas que aqui foram apresentadas. O deputado Bruno Lamas apresentou, o deputado Sérgio Magés que apresentou o projeto, e o governo trouxe de novo essa matéria para cá, mas já, inclusive com emendas dos dois deputados, conseguimos chegar à conclusão do que é óbvio. Ora, se um profissional de educação e as crianças estavam super impactadas com a possibilidade de contrair a doença, e ele é solicitado a ele que fique em casa, porque tem um ente de sua família que está contaminado, e com isso, pode esse professor, porque a doença ela não se revela nos primeiros dias, demora o vírus, ele fica incubado, e um vírus para poder dar o positivo, ele dura em cerca de 6 a 7 dias, e aí esse profissional fica em casa durante esse período, e depois descobre que ele não tem a doença, ele não pode ser penalizado, porque ele estava buscando resguardar os cuidados de não contaminar os terceiros, especialmente as crianças, os jovens, os adolescentes. Ele que trafega de ônibus poderia estar infectando as pessoas que com ele circulam no transporte coletivo. Enfim, uma série de situações poderiam ser provocadas por conta deste profissional que, por não apresentar, diferentemente dos outros, o atestado, estava sendo penalizado na contagem para os mais diversos eventos que existem de progressão, de melhorias na carreira por conta das faltas, dessas faltas não justificadas. Então isso daí já foi uma questão que chegou aqui, e felizmente os colegas tiveram a brilhante ideia de, não conseguindo resolver na via do diálogo, trazer essa propositura em forma de projeto de lei, que felizmente hoje é aprovada nessa casa, fazendo justiça para com os profissionais da educação, que estando de atestado ou não serão prejudicados nas contagens necessárias à evolução na carreira de benefícios que possui por conta da interrupção dessa contagem em decorrência de atestados, faltas e outros eventos. Então, parabéns aos colegas que tiveram a iniciativa de botar no papel um projeto de lei, e que, de uma coisa tão óbvia, que certamente no diálogo não seria necessário chegarmos a essa discussão toda, para fazermos puro e simplesmente justiça para com os profissionais de educação do Espírito Santo. É isso que tem para dizer, senhor presidente. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, o deputado Sérgio Majeski. Deputada Adilson, Vossa Excelência poderia assumir a presidência? Deputado Bruno. Quem faz as comunicações? É o mais idoso? Depois, então eu solicito Vossa Excelência para assumir a presidência. Olha, deputado Dari, se é o mais idoso, eu seria o último aqui nesse plenário a poder assumir. Meus cumprimentos ao deputado Dari, aos deputados que estão ainda presentes no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e os funcionários dessa casa.
Assim, quando a gente trata do assunto, né, que nós aprovamos aqui hoje sobre a questão do desconto do bônus, o ideal é que um profissional não precisasse de bônus para complementar a sua renda, porque na verdade esse bônus ele acaba complementando a renda, porque o salário ainda do profissional da educação é muito baixo. Então o ideal seria que nós nem tivéssemos bônus, mas tivéssemos um salário realmente muito digno para os nossos profissionais. Mas hoje, para centenas, quiçá milhares de professores, o bônus passou a ser um complemento de renda em função ainda dos baixos salários que são pagos aos profissionais de educação. E essa questão do desconto do bônus, desde lá do governo Hartung, que nós estamos batendo nessa tecla. Não dá para a gente chamar de bônus desempenho uma bonificação que penaliza aqueles professores que ousam ficar doentes. Tantas vezes nós discutimos isso lá atrás com ainda o ex-secretário Haroldo. Foi uma das primeiras pautas que eu discuti com o secretário de Educação, foi essa questão em 2019, falando da necessidade urgente de rever os critérios desse desconto que é feito. Nós já estamos em 2022 e nada foi modificado praticamente na lei. Em maio, eu estive numa longa audiência com o secretário de Educação e também com o secretário de Gestão e Recursos Humanos do Estado, quando eu pontuei nessa ocasião que não fosse descontado esse ano o bônus em função de toda a problemática do ano de 2021. Quer dizer, o governo há muito tempo que sabia da reclamação dos professores e dessa situação toda complicada, do número de professores afastados sem o atestado Covid efetivamente, e nós apresentamos, então, vendo que as coisas não estavam funcionando, nós apresentamos em julho. Esse projeto que foi votado hoje, ele foi apresentado em julho, quando nós pedimos regime de urgência. E foi ficando, né, aqui muitas vezes com a manobras do governo, com sua base aliada, para que esse projeto não fosse votado. E finalmente, depois da pressão que nós fizemos e os professores fizeram nas redes sociais, o governo finalmente acordou para a necessidade. Foi sim, deputada Janete, foi sim, a senhora não acompanhou nada, foi desse jeito. E, então, assim, se nós tínhamos o projeto desde julho, muito tempo antes do governo anunciar que pagaria o bônus, e nós pleiteando o tempo inteiro ao governo que não descontasse. Quer dizer, o governo só descontou quando os professores foram para as redes sociais dizendo que não iam votar no governador por causa desse desconto injusto. Essa foi a questão. E aí, é uma pena que a gente tenha se desgastado tanto com essa situação. E é bom que agora os professores vão receber, se fez justiça aqueles que tiveram atestados ligados a questões gripais. Mas todas as professoras que tiraram licença gravidez, que tiraram licença porque tiveram com câncer, tiraram licença porque casaram, tiraram licença porque foram acometidos por outros males, tiraram licença porque foram acometidos por problema de voz, justamente por causa da profissão. Todos eles têm os seus bônus descontados. E o desconto é feito assim, para cada falta, doutor Elton, falta não, para cada ausência com atestado, se desconta 10% do bônus. Então assim, se o professor tem direito a receber R$4.000 e ele tirou uma licença de 9 dias, ele vai receber 10% desse valor. Se ele tirou uma licença de 10 dias, ele não recebe nada. Então, por óbvio, uma professora que tira licença de gestação, ela não recebe absolutamente nada. Então, é injusto isso. Então, assim, se fez justiça apenas no caso das síndromes gripais, daquilo que está vinculado à questão de doenças respiratórias. Mas não se faz justiça a todos os demais profissionais. Por isso, nós temos um outro projeto que está na pauta, nós pedimos regime de urgência para acabar com qualquer desconto por licença médica. Porque isso seria o justo, nós precisamos de critérios de desempenho, porque o bônus se chama bônus desempenho. Então, que se avalie o desempenho do professor. E isso
isso é relativamente fácil de fazer. E não se puna um profissional que adoeceu ou que teve que tirar licença médica em um determinado período. Muito obrigado, doutor Você Hermes. me dá um segundo, deputado, só para corrigir. Deputado, mas você está com a palavra ainda, eu não cedi a palavra para ninguém. Quem quer falar? Você me dá um segundo. Deputado Bruno Lama. Primeiro, deputado Bruno Lama. Pela ordem. Pela ordem, deputado, enquanto ele chega no microfone. Só para poder justificar para o deputado que ele entendeu mal o que eu falou. Eu balancei a cabeça porque eu também fiquei indignada dos professores terem que buscar a rede social para poder conseguir uma coisa justa. Foi isso que eu falei. Entendi, deputado Janete, desculpa. Muito bem, eu quero, primeiro, antes do deputado Bruno Lama falar, eu naturalmente tenho que fazer justiça. Ninguém aqui nesse plenário pode falar melhor da educação do que o professor Sérgio Majeski. Então, o protagonismo de toda essa questão de educação, deputado Sérgio Majeski, nosso professor. Com a palavra, Bruno Lama. Senhor presidente, eu posso falar pela educação, inclusive como presidente da Comissão de Educação. Igual o professor Majeski, Vossa Excelência não tem a experiência, não tem a vivência e não tem o saber igual o deputado Sérgio Majeski, só isso. Eu agradeço a sua opinião. Tá aí. Tá bom? Que de um homem experiente, e nós temos sempre muita compreensão com Vossa Excelência. Falo como presidente da Comissão de Educação, falo como filho de uma professora, falo como alguém que cresceu, assim como o deputado Majeski, que é um representante muito digno do magistério, foi professor. Cresci ouvindo que educar é colaborar com Deus. Falo, deputado Janete, com muita convicção e respeito aos profissionais da educação. Essa casa faz justiça aqui hoje. E também para enaltecer o papel do governo do Estado na nossa educação. Temos o melhor desempenho do Brasil, a melhor nota do Brasil do ensino médio é Capixaba, do Espírito Santo. Temos o maior investimento proporcional na rede de educação pública proporcional do Brasil. As nossas escolas estão sendo inovadas com tecnologia, os nossos professores foram agraciados, inclusive com computador, com internet. As escolas estão cada vez mais bonitas, mais acolhedoras, mais humanizadas. Os diretores e diretoras de escola passam por um processo de seleção que funciona e funciona bem, porque nós vemos a empatia dentro das escolas e quem ganha com isso é a comunidade escolar. Nós temos inúmeros desafios na educação pela frente. Nós sabemos que, inclusive, especialmente, a valorização do profissional, do professor, o salário do professor, a sua aposentadoria, o seu plano de carreira. É por isso que defendemos um novo plano de carreira para o magistério capixaba. E hoje corrigimos uma injustiça. Fico feliz em ter dado a minha contribuição. Fico feliz em ver um plenário convergindo em favor da educação. Parabenizo mais uma vez o governo do Estado pela iniciativa. Nenhum governo é tão bom que não possa ser melhorado e tão ruim que não possa ser elogiado. Críticos destrutivos levam um país a um fracasso. E críticos destrutivos levam um Estado e uma cidade ao fracasso. O crítico destrutivo é aquele do quanto pior, melhor. Mas ele não tem capacidade, habilidade e competência para construir. Então, o que esse parlamento fez hoje foi construir, convergir, comissões reunidas, e nós avançamos. Então, se lá atrás, numa pandemia, onde o mundo inteiro batia a cabeça, deputada Janete, da China ao país mais humilde, dos Estados Unidos, Nova York, a Vitória no Espírito Santo, todo mundo batendo cabeça, lutando contra um vírus. Imagina, quem imaginaria que as escolas seriam fechadas? Mas nós superamos, Deus abençoou, a vacina chegou. E hoje, se algum profissional foi prejudicado lá atrás, em relação ao bônus, por conta de síndrome gripal, por conta do Covid, agora nós estamos corrigindo. E é assim que se faz. É dessa forma que a gente precisa trabalhar, afinal de contas, nós representamos
a população capixaba e, nesse caso, o magistério. Fico satisfeito em ter contribuído, entendo que a nossa emenda colaborou muito, inclusive, para a segurança jurídica, e ofereço esse voto, esse momento a você, professor, da dona Ione, que me deu aula, a diretora Manula da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, a todos, professores, educadores, pedagogos, que nós tivemos a oportunidade, através do nosso mandato, de garantir a você, pedagogo, 2 cadeiras aqui nesse estado. É um avanço do Espírito Santo, aprovado por este parlamento, apresentada pelo deputado Bruno Lamas, assinado por vários outros deputados. Então é assim, tratando dessa forma que nós vamos avançando. A você, professor, a você, pedagogo, a você, coordenador, a você, aluno, a você que serve a merenda, a você que ajuda na limpeza da escola, no dia a dia, a você, voluntário, ao conselho de escola, nós dedicamos esse voto neste momento, e parabéns também ao governador Casagrande e à equipe do secretário Vitor De Ângelo pelo excelente trabalho que vem sendo prestado na educação do Estado do Espírito Santo. Tenho dito, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu vou lá fora. Não, rapaz, não vai dar tempo, não. Não dá, aí era doido. Ele assume a presidência. Não, pode vai lá, chama a Jéssica, eu vou lá fora. Não, mas Jéssica você falou, meu amigo. Ah, tá, você? Eu quero... Eu sou o próximo orador inscrito. Bruno Lamas foi onde? Então agora é Majesca. Sérgio Majesca é o próximo? Isso. Ele tava... Não, é porque ele justificou o voto agora. Ele justificou o voto. Agora é sua voz de você fazer as comunicações. Sérgio Majesca. Sérgio Majesca, fazer a palavra? Nosso professor, que todos os professores de educação devem muito a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Sérgio Majesca. Eu vou, hoje, aproveitando esse momento que eu tenho de 5 minutos, doutor Hércules, já cumprimentei a Vossa Excelência, ainda não. Cumprimento a Vossa Excelência que agora preside essa sessão, os deputados que ainda se encontram aqui, os funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Doutor Hércules, hoje nós falamos muito sobre a questão do bônus dos professores e essa questão, né, toda, e antes disso, eu já tinha me referido a essa questão. Ontem, quando a gente viu, e foi chocante você ver a morte de uma professora dentro da escola, lá em Nova Venécia, uma professora jovem, 30 e poucos anos. E o que a gente tem percebido nessas visitas às escolas, doutor Hércules, que a gente faz com frequência, é o adoecimento do profissional da educação. O profissional da educação está adoecendo cada vez mais. Por quê? Tanto a carga de trabalho só aumenta, sem aumentar o tempo de planejamento, por isso nós temos um projeto que também está na pauta, né, com o objetivo de aumentar o tempo de planejamento dos professores, como pela sobrecarga psicológica, o desgaste psicológico, mental, emocional e até físico pelo qual os profissionais têm passado. Este ano, então, com essa volta da pandemia, agravou-se muito as questões disciplinares, as questões de aluno com síndrome de pânico, alunos com depressão, agravou-se a questão comportamental do aluno. E, doutor Hércules, tanto nas redes municipais quanto na rede estadual, os profissionais da educação estão praticamente sozinhos. Não foi criado ainda uma política de amparo aos professores. Ontem eu conversava com uma psicóloga e eu tinha visto uma matéria que o Brasil é um dos países, está em 3º ou 4º lugar, doutor Hércules, em problemas de saúde mental. E nós não temos no Brasil uma política adequada para cuidado da saúde mental.
E quando a gente fala o que nós temos de amparo para as escolas, tanto das redes municipais quanto da rede estadual, de amparo de doença mental, de doença psicológica, de problemas comportamentais, nenhum praticamente. E não adianta, é claro que às vezes você diz assim, mas o professor é preparado na faculdade, o pedagogo é preparado, mas não é preparado para lidar com esse problema. O professor não é psicólogo, o professor não é psiquiatra, o professor não é assistente social, o pedagogo não é psicólogo, não é psiquiatra, não é assistente social, o diretor tampouco. Então é urgente uma política de amparo e a gente precisa cuidar dos alunos, porque o problema da saúde mental de jovens, crianças e adolescentes é cada vez maior e nós precisamos urgentemente, doutor Hércules, cuidar da saúde do profissional da educação. O profissional da educação está sim adoecendo. O número de professores que se veem obrigados a tirar licença médica em função também de síndrome de pânico, de depressão, de crise de ansiedade, tem sido cada vez maior. Porque o profissional da educação, ele sente-se sozinho. Na verdade, quando você vai a uma escola, a primeira coisa que você percebe, os professores têm uma certa desconfiança, em um primeiro momento, em relação à sua presença naquele recinto. Num segundo momento, quando eles criam uma confiança, é que eles vão falar. E o professor, ele está carente até de falar, de dizer o que ele está sentindo, de dizer o que ele está passando, de se fazer ouvir. Hoje nós temos um problema sério, doutor Hércules, que ninguém ouve o professor. Eu acho curioso, doutor Hércules, que aí aconteceu um problema numa escola X, numa escola Y e tal, aí assim tem uma matéria no jornal. Vamos ouvir os especialistas tal, fulano é formado em Harvard, fulano tem doutorado, pós-doutorado, vamos ver o que os especialistas pensam. Por que não vão na escola ouvir o que os professores pensam? O que os professores estão passando, porque estes sim sabem quais são os problemas, o que é que está sendo vivenciado dentro da escola, quais são os graves problemas que estão enfrentados. Não são os especialistas que estão dentro das universidades, nos centros de pesquisa. O trabalho deles é fundamental, é claro, muito importante para a educação, mas quem sabe de fato o que acontece na educação, quais são os problemas da educação, o que precisa ser feito, qual a infraestrutura que precisamos, que políticas de amparo nós carecemos, são os profissionais que estão no chão da escola, são aqueles que estão dentro da escola. Como diz no popular, são aqueles que estão lá dentro da escola pegando o boi pelo chifre. Muito obrigado, doutor Hércules. Deputado Sérgio Magés, síndrome de Barnard. Esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. É o que o professor está passando hoje. Doutor Hércules, exatamente. E como aumentou muito a carga horária e os professores precisam trabalhar às vezes 2, 3 horários, os professores não estão tendo tempo de comer. Às vezes ele sai de uma escola 12h20, lá na Serra, para entrar numa escola aqui em Vitória, 1h da tarde. Ou seja, ou ele vem para a escola para fazer esse translado e chega em cima da hora, ou ele come, ou ele vai ao banheiro, não dá tempo dele fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Muito bem, obrigado, professor Sérgio Magés. Presidente, foi uma parte isso daí? Vossa Excelência, foi uma parte? Não, ele pediu para falar pela ordem. E ele tem direito e eu posso dar o direito. Não, é só porque eu não ouvi, desculpa. Então, Vossa Excelência precisa prestar mais atenção na sessão. Obrigado, eu não tinha ouvido. O senhor está muito irritado, deputado. Então você trata de respeitar o presidente e não se dirige dessa forma, tá? O senhor está muito irritado. Do jeito que eu quiser. Isso. Eu estou presidindo a sessão, Vossa Excelência pode pedir para falar pela ordem, é diferente. Então Vossa vou pedir. Esqueceu de pedir para falar pela ordem. Então vou pedir pela ordem. Não, e que então, Vossa Excelência seja mais sensível. O senhor está muito irritado. Eu não falei nada contra o governo, só falei que o melhor autoridade para falar para a educação aqui é o professor Sérgio Magés.
e Vossa Excelência está irritado por isso. Eu concordo. Deixa eu acabar, por favor, deixa eu acabar. O senhor só não pode colocar a palavra na boca do deputado Bruno Lamas. Por favor, corta o microfone. Isso, corta o microfone. Tem um ditador na mesa, corta o microfone aqui do deputado. Vocês são do PSDB, estão fazendo essa coisa contra mim, tá? Sabe por quê? Vocês não deixaram eu entrar no PSDB, graças a Deus, sabe? Eu não queria ficar com algumas companhias no PSDB mesmo, no PSB, não é PSDB não. Então eu peço, por gentileza, eu sou o próximo orador, não vou falar, eu declino e chamo o próximo orador para falar, que é o deputado Danilo Baense, está ausente. O próximo outro é Hudson Leal, deputado Hudson Leal ausente, Adilson Espíndola ausente, deputado Freitas ausente, deputado Vandinho Leite ausente, deputado Capitão Assunção ausente, deputado Marco Mansur ausente também, deputado Marco Garcia ausente, deputado Dari Pagung ausente, deputado Irini Lopes ausente, deputado Dr. Emílio Mameli ausente, deputado Coronel Alexandre Quintino ausente, deputado Gandini ausente, deputado Carlos Von ausente, deputada Janete de Sá, com a palavra, deputada. Deputado tem 5 minutos. Bom dia, boa tarde, desculpa, a todos e a todas que nos assistem pela TV Assembleia, a todos os servidores e deputados que nos acompanham nesse plenário. Meu abraço a você, meu colega de partido, Bruno Lamas, ao deputado Sérgio Majeski, que me antecedeu, que aqui também falou, ao deputado Torino Marques, que se encontra conosco, e ao deputado Hércules Silveira, que preside os trabalhos. Inicio a minha fala hoje com muita indignação. Indignação pelo fato de não poder compreender tamanha crueldade, tamanha maldade, tamanha covardia humana. 15 gatos, deputado Bruno, foram encontrados numa região rural de Atílio Viváqua, nas proximidades de uma comunidade denominada Deserto Feliz, mortos, certamente espancados ou envenenados, porque algum deles saiu ainda vivo cambaleando, mas todos mortos, descartados em sacos de defensivos agrícolas e de outras coisas, mas parece-me que são defensivos agrícolas, e chamou a atenção da população em volta por conta do odor, e quando abriu o saco viram que esses animais, eles estavam mortos. E a gente fica imaginando até onde chega a maldade humana, porque esse destempero humano, o que está acontecendo conosco para tanta falta de bondade, de compreensão, de solidariedade, de companheirismo, de amor ao mais frágil, de cuidados com aqueles que mais precisam, matar animais inofensivos, inocentes, pelo simples prazer de matar. Realmente, nós estamos precisando animalizar a sociedade, porque cada vez mais
eu estou convicta de que é muito melhor você se aproximar dos animais irracionais do que dos seres humanos. Porque às vezes é um nível de agressividade tão grande, são tantas as violências, ditas e não ditas, que a gente fica perplexo com a maldade, com a intolerância humana. E aqui fica claro que se trata de fato de uma chacina com 15 gatinhos que simplesmente pelo fato de poder estar incomodando a um humano que não respeita os animais, foram mortos e descartados em sacos, inclusive trazendo problema para os humanos, porque ali certamente outros animais iriam revirar aquelas sacolas de lixo, as moscas se acumulam, dá bicho, e isso uma criança acaba podendo se contaminar com aqueles vermes, que são germes, e ter problemas de saúde. Nós vimos uma criança que recentemente morreu porque ingeriu uma lagarta, né? E quem também ingere uma carne apodrecida, e criança faz de tudo, criança, se não tiver muito cuidado, isso pode acontecer. Também pode, os gatos certamente estão envenenados, poderiam outros animais e até ser vivo inocente ser também envenenado. Mas o que eu registro aqui é a maldade. Como é que pode um ser humano que se diz humano e com inteligência cometer um ato cruel, um ato covarde, um ato insano contra 15 seres inocentes que foram vítimas da força e da brutalidade, da crueldade humana, e mortos e descartados. Eu peço a todos que nos assistem, para que, se você souber de quem pode ser o autor deste crime bárbaro, ou os autores, de que, se você sabe alguma informação, que por favor nos informe na CPI que investiga maus tratos contra os animais, nessa Assembleia, que nós vamos atrás com a polícia de meio ambiente e bem-estar animal, para punir severamente os culpados por essa chacina. Próximo orador inscrito, deputado engenheiro José Esmeraldo. Ausente. Próximo, deputado Alexandre Chambinho. Ausente. Próximo deputado Bruno Lamas. Não ao rol taxativo. O rol taxativo mata. Não ao rol taxativo. O rol taxativo mata. Muitos brasileiros dizendo isso, muitos brasileiros como eu, que já usei dessa tribuna, lutando contra o rol taxativo. Eu que, como deputado, sempre atuei, acolhi, fazendo a minha obrigação, a minha responsabilidade, a causa dos autistas, as instituições filantrópicas, essas pessoas sensíveis que se preocupam de verdade com o ser humano, com a pessoa que está ao lado. Tive a oportunidade de ser secretário de Estado da Assistência, Desenvolvimento Social do governo Casagrande, conviver diariamente com as mazelas da sociedade, com o sofrimento das pessoas e poder contribuir para melhorar a vida das pessoas. Recentemente tivemos uma vitória em um projeto que apresentei nessa casa, muito dialogado com as Pestalozes, com as APAES, com o governo do Estado, onde nós garantimos nas instituições filantrópicas o direito à educação em tempo integral,
que o aluno da escola regular tem também. Uma vitória no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E ontem, o Senado Federal alterou a lei dos planos de saúde para determinar que as operadoras sejam submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, o que não acontece até hoje. É uma vitória maiúscula para mais de 48 milhões de pessoas que serão alcançadas por essa alteração legislativa, especialmente pessoas com deficiência, autistas, portadores de doenças raras, viabilizando o acesso da população a exames, terapias, cirurgias, fornecimento de medicamentos. O Senado corrigiu um erro grotesco do Superior Tribunal de Justiça. Em junho, o STJ entendeu que as operadoras de plano de saúde seriam obrigadas a custear apenas 3.368 tratamentos da lista ANS. Me pronunciei aqui dessa tribuna porque contra o rol taxativo, denunciando o desacerto dessa decisão judicial que colocava em risco a vida de milhões de brasileiros e capixabas. O Supremo estava querendo dizer ao médico ou às pessoas que tipo de tratamento ele pode ter ou não. A queda do rol taxativo, e eu parabenizo o Senado Federal, ele devolve o direito do médico, ele devolve o direito do paciente, porque existem muitas circunstâncias, muitos tratamentos, especialmente desse público autista, desse público que precisa de mais atenção, de mais sensibilidade. O médico agora voltou a ter autonomia para determinar que tipo de tratamento, sem ter que ficar ali limitado àqueles que estavam especificados. Afinal de contas, no mundo em que vivemos, as doenças psicossociais, as doenças psiquiátricas, as síndromes do pânico, tudo que vem acontecendo, não só por conta da pandemia, por conta de vários contextos, da alimentação, de muitas coisas, vem desenvolvendo doenças, síndromes, e que nós não enxergávamos e não percebíamos com tanta frequência antigamente. Então, acertou o Senado Federal, errou o Superior Tribunal de Justiça, e por isso que é bom viver numa democracia, por isso que é bom. Tive minha palavra cesseada agora há pouco, nós vivemos num país democrático, por isso que é bom vivermos uma democracia, por isso que é bom nós termos essa oportunidade em um país democrático de lutar contra injustiças, que foi o que foi feito em cima de uma decisão do Supremo. Então, a você, mãe, a você, amigo, a você, família, a você que cuida de uma pessoa que tem o autismo, que abraça o autista, a você que se preocupa com os mais necessitados, hoje é um dia de vitória. Caiu o rol taxativo no Brasil. Não ao rol taxativo. O rol taxativo mata. Nesse minuto que me resta, senhor presidente, eu quero mais uma vez parabenizar o Senado Federal. Inclusive temos senadores e senadoras honrados aqui do nosso estado que puderam ajudar nessa derrubada desse absurdo que era praticado no Brasil. Não ao rol taxativo. O rol taxativo mata. Tivemos uma vitória maiúscula. Viva os brasileiros e viva o Brasil. Próxima oradora, deputada Raquel Lessa, está ausente. Próximo deputado Torino Marques. Eu já? Deputado Torino, antes que o deputado assuma a tribuna, eu só quero lembrar que ontem a sessão foi encerrada e depois foi reaberta. E ninguém falou nada de regimento interno não, sabe? Agora vem alguém que quer falar em regimento interno, por que não falou ontem? Porque existe naturalmente um entrosamento entre algumas pessoas. Com a palavra o deputado Torino Marques. O regimento interno é esse. Em mais de 30 anos aqui dentro, funcionários reclamando, falando que nunca viu isso aqui. A sessão ser encerrada e depois reaberta.
E cadê? Cadê a contestação do regimento interno? Cadê o artigo 140 do regimento interno? Com a palavra o deputado Torino Marques. 4 horas e 33 minutos. Senhor presidente, muito obrigado, Hércules Silveira, público que nos assiste, internautas, deputados que se encontram ainda no plenário da Assembleia Legislativa, funcionários dessa augusta Casa de Leis. Olha, capixabas, eu quero olhar nos olhos de vocês nesse exato momento e falar sobre algo que todos nós nos importamos e muito. O futuro. Como você idealiza o futuro de sua família? E o seu futuro? Como você idealiza o seu futuro? Eu tenho certeza que, assim como eu, você idealiza um futuro de sucesso financeiro, contas pagas, Deus no coração, sem dificuldades, não é mesmo, senhoras e senhores? Ontem eu ouvi a propaganda eleitoral do governador, senhor Renato Casagrande, e ele se vangloria de fazer o Estado avançar. Cita que está no rumo certo, ou seja, no caminho exato. Quer mais uma chance para fazer o melhor pelo meu, pelo seu, pelo nosso futuro. Avanço só se for para o precipício mais próximo. Olha só, presta muita atenção, desde o começo dele, como governador do estado, ele já aprovou empréstimos na casa, anotem, isso é sério, tenho como comprovar, mostrando a vocês em minhas redes sociais, é muito simples, aqui tem profundidade de pesquisa, não é pesquisa superficial, poça d'água, 545 milhões de dólares. 545 milhões de dólares. Isso equivale a quase 3 bilhões de reais. Às vezes você passa despercebido sem notar como o Estado está endividado. E sabe o que isso significa? Que esse é o futuro que nós tememos em ter. Esse é o futuro que nós teremos. Eu, você, nossos filhos e netos. Vamos ter uma dívida bilionária para pagar com apenas 3 anos e meio de gestão. Não estou brincando, não. Prestem muita atenção. Volto a dizer, em nome da manutenção no poder, esse governador está colocando nas costas de nós capixabas uma dívida enorme. Essa bolha, ela vai explodir. Dinheiro para obras sociais, não tinha. Para construção e ampliação de hospitais, escolas, creches, também não tinha. Para atender as necessidades dos autistas e portadores de deficiência, não tinha dinheiro. Engraçado que para certos empreendimentos e segmentos empresariais, surge empréstimos bilionários para fazer. Reflitam bem sobre o futuro que vocês querem. Um Estado falido e com uma conta gigantesca que eu terei que pagar junto com vocês e todos os capixabas. Isso não é o que eu quero. Deixo aqui um alerta muito sério, uma reflexão, que a população fique atenta, de olhos abertos, com a propaganda enganosa desse governador fazendo de dívidas para todos nós pagarmos. Governador fazedor de dívidas para o povo pagar. Senhor presidente, com o tempo que me resta, eu venho pedir aqui mais uma vez uma providência da CETURB para cuidar de uma incômoda situação. É que desde ontem usuários do transporte público da região do bairro Alecrim, em Vila Velha, não estão sendo atendidos. Os ônibus que fazem a linha não estão subindo a colina que leva ao pátio do Hospital Evangélico, onde a minha mãe trabalhou como enfermeira antes do seu falecimento. Se aposentou ali no Hospital Evangélico. A menos que haja um impedimento de força maior, passaremos a considerar essa situação um desrespeito para com as pessoas. Alô, CETURB, ninguém vai ao hospital passear não, CETURB. Falando em CETURB e transporte coletivo, aproveito também para lembrar uma indicação
que fizemos no dia 2 de maio foi em favor de milhares de moradores da Serra. O expediente passou por esta casa e seguiu também para o gabinete do governador. O que aconteceu? Nada aconteceu. Mais uma vez, zero atenção do governador para com aquelas pessoas humildes. São idosos, cadeirantes, crianças e portadores de outras necessidades especiais. Sem essa alteração que pedi aqui, aquelas pessoas são obrigadas a caminhar até 1 quilômetro por, no mínimo, 15 minutos, sob chuva ou sol, até atingir o ponto de ônibus na BR-101. Enquanto para eles é só festa, a reclamação é constante. O nosso pedido, senhor presidente, por favor, governador. O tempo, Vossa Excelência, está esgotado, deputado. Eu posso continuar, senhor presidente, rapidamente aqui, só para terminar. Nós estamos encerrando a sessão já. Concluir, por favor. O assunto é muito sério. O meu pedido, nosso pedido de todos nós, a população, dorme na Prefeitura da Serra e no Governo do Estado do Espírito Santo. Esse jogo de empurra até me lembra aquela música que vocês devem conhecer muito bem, do Jair Rodrigues. Deixe isso para lá, o que é que tem, o que é que há. Eu não estou fazendo nada. Você também. Diante disso, mais uma vez, renovo aqui o meu pedido à CETURB, ao governador e também ao senhor prefeito daquele município, Sérgio Vidigal. Pedimos que atenda os moradores com alteração de trajeto na linha 891 do transporte coletivo da aviação serrana, que liga o bairro Laranjeiras a Putiri, depois passa por Nova Almeida e retorna para Laranjeiras. Nesse trajeto encontra-se a comunidade formada recentemente. Uma comunidade formada recentemente. Eu quero dizer somente aqui, senhor presidente, para encerrar, que esse foi um pedido de um colega radialista de longos anos, que o senhor também deve conhecer muito bem, Wilson da Silva Freitas, conhecido como Wilson Freitas, da Rádio Espírito Santo. Ele calcula que, ao todo, a comunidade tenha mais de 5.000 moradores. Excelência, somente isso que eu gostaria de falar, senhor presidente, que são pedidos de moradores de nossa região, e lembrar ao povo capixaba que o nosso Estado, no governo Renato Casagrande, está endividado para as próximas gerações, com certeza. Obrigado. A minha e a de vocês. Pela ordem, presidente. Abram os olhos. Obrigado, deputado. Pois não. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a recomposição de quórum para efeito de manutenção da sessão. Não precisa não, foi uma sessão extraordinária. Depois da extraordinária, somente os oradores inscritos. Agora a sessão encerra. Ok, nós temos 1, 2, 3, 4 presentes. Mas não precisa não, Bruno, de recomposição não. A sessão vai encerrar agora. Pois não, deputado, não tem mais orador inscrito, a sessão vai ser encerrada mesmo agora. Não tem mais nenhum orador inscrito, então o pedido de Vossa Excelência é extemporâneo. Não tem mais sentido. Mas é regimental. Mas não tem sentido porque não tem mais orador inscrito. Então, assim, já que Vossa Excelência se posiciona assim, eu solicito a recomposição de quórum, que é regimental. Eu não vou dar reposição de quórum, porque a sessão está encerrada. Não tem mais orador inscrito. O senhor pode decidir assim também. Não, afinal de contas, o senhor hoje está igual um ditador aí, mas pode encerrar então, presidente. Não tem mais orador inscrito. Eu vou então o senhor está negando o meu pedido de verificação de quórum. E aí, não é verificação de quórum, é recomposição de quórum. Pode ser, recomposição de quórum. Senhor presidente, então, eu peço recomposição de quórum, para efeito de manutenção da sessão. Não interrompa o deputado. O senhor que me interrompeu. Quando o presidente está falando, nenhum deputado pode interromper a palavra do presidente. O senhor que me interrompeu, olha o regimento interno que Vossa Excelência vai ver isso. Ok, então eu peço Vossa Excelência pela ordem. E não estou nervoso, não. Recomposição de quórum para efeito... nervoso ainda não. Recomposição de quórum para efeito de manutenção da sessão. Não tem recomposição de quórum porque eu estou encerrando a sessão. Okay. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã, hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias discutidas hoje. Discussão única, nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Federal, dos vetos apostos aos projetos número 965/2009, 186/2021, e nem todo aquele que diz senhor, senhor,
entrar no reino do céu. Ademais, também aquele que fala que é advogado e que não é isso aí. Isso também é desonesto e é pecado. Está encerrada a nossa sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos plenários desta terça-feira. Foram 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária. Na sessão extraordinária, foi aprovado o projeto do deputado Sérgio Majeschi, que trata do bônus desempenho para professores. Agora, os profissionais que não receberam o bônus por causa de atestados médicos relacionados à pandemia passam a ter direito ao pagamento, mesmo aqueles que tiveram atestados por síndromes gripais e não chegaram a testar positivo para a Covid. Mais informações você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.